o primeiro Flipetrópolis. Arte, literatura, educação e liberdade. Parceria, Prefeitura de Petrópolis. Pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, ministra. Boa noite, João. Para a questão da descrição, sou Jamil Chad, pele branca, óculos amarelo, estou vestindo uma camisa listrada azul, e é isso. Antes da gente chegar aqui, eu estava explicando para a ministra que o Afonso, como ele é o Afonso, tinha me colocado em algumas mesas para moderar. E aí a ministra falou, puxa, um comunista moderando não parece... Entendeu? Você entendeu, Afonso? Então não dá para ficar com Olha, eu vou te comunista contar para uma conta. moderar. Ontem o pessoal estava cantando lá na casa do autor. Quando dá uma palavra à mulher, não dá um microfone. É isso, Brasil. Dizem que é de esquerda e fica... Dizem que é de esquerda e fica no centro. Falam todo mundo a favor do direito da mulher e dão um microfone mudo, quer dizer. Vamos combinar. Não. Eu não tenho mais nada a dizer aqui. Nada. Não, mas nós mulheres somos democratas verdadeiramente. Por Bravo. favor, com a palavra o homem. Bravo. Enfim, vamos começar aqui. Não, eu estou repensando tudo aqui que eu já preparei, entendeu? Estamos em minoria, certamente. Bom, vou tentar aqui retomar. Meu filho mais velho, quando ele tinha 5 anos, ele adorava que o pai contasse história antes dele dormir. Toda noite, pai, por favor, conta uma história, pai, por favor, conta uma história. E aí teve um dia que eu tinha que entrar ao vivo e não tinha como contar a história. Então eu falei para ele, olha, vamos rápido, dorme, hoje não vai ter tempo para história. Infelizmente, não, por favor, não tem como. Eu fui fechando a porta, quando a porta estava quase fechada, ele falou, papai, só uma pergunta. Eu falei, fala. Ele falou, foi Deus que criou a ONU? Eu falei, Aí eu cancelei o ao vivo, obviamente, que eu falei, né, isso é extremamente importante, vamos sentar aqui. Não foi Deus que criou a ONU, é uma obra, nem a ONU criou Deus, exatamente. Vamos sentar e vamos conversar, porque, obviamente, isso aqui é uma obra de uma sociedade específica, de um momento específico da história. Tanto a ONU como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é o livro que a ministra acaba de trazer para a gente. É uma obra que começa a ser construída como resultado do horror, da tragédia e de muita morte. Enquanto se negociava, o cheiro da morte ainda era presente na Europa. E durante a negociação, as minutas da negociação trazem isso de uma forma muito bonita, eu acho, porque você retoma ali todo o debate do que é, então, uma Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tem um momento da negociação que eles falam, não, vamos parar. Temos que retomar o óbvio. O óbvio tinha sido perdido na Segunda Guerra Mundial, que é o direito à vida. E eles vão, então, colocam, já estavam no artigo 3, porque foi feito meio em forma cronológica, então o artigo 3 da Declaração Universal dos Direitos Humanos é o direito à vida, porque isso tinha sido perdido, o óbvio tinha sido perdido. Enfim, o mundo se organizava para construir uma nova bússola para a humanidade. Uma bússola que tem 1.300 palavras, só. 1.300 palavras. É o documento mais traduzido do mundo e que cabe praticamente toda a humanidade, dentro daquelas 1.300 palavras. Nesse debate, e aí eu vou convidar o João para começar, a arte, João, é certamente mais poderosa do que um discurso político. E nós tivemos, no Brasil,
um artista que evocou, que convocou a luta para a conquista de direitos. Cândido Portinari. Eu queria que você contasse para a gente qual foi essa luta que ele nos convocou e nos evocou. Boa noite a todas e a todos. Eu queria começar com a minha autodescrição. Eu tenho 85 anos, tenho a pele branca, estou vestindo um casaco azul, uma calça verde claro, e acho que é isso, né? Agora, falar de Portinari num ambiente de literatura, vocês podem estar se perguntando o que Portinari está fazendo aqui. Portinari foi amigo fraterno de Carlos Drummond de Andrade, de Jorge Amado, de Manuel Bandeira, de Zé Lins do Rego, né? Toda aquela geração convivia lá em casa. E não apenas isso, não sei se vocês sabem que Portinari foi poeta também, né? Já no fim da vida, ele fez poesia, e essas poesias foram selecionadas por Carlos Drummond de Andrade e por Antônio Calado, que foi o biógrafo dele, né? E nós fizemos o livro Poemas de Portinari, em 2019, quando o projeto Portinari fez 40 anos, né? Mas, quando nós começamos esse trabalho, há 45 anos atrás, a primeira matéria que saiu num jornal dizia, a manchete era a seguinte: Portinari o pintor, um famoso desconhecido. E aí o jornalista dizia assim: mais de 95% da obra de Portinari estão em coleções privadas, inacessíveis ao público. O que foi feito do trabalho de um homem que, durante toda a sua vida, exprimiu emocionadamente o povo, a alma e a vida brasileira. E isso, para nós, era a motivação de começar o projeto Portinari. Eu não sei eu preparei uma pequena apresentação para vocês, se vocês quiserem, para descortinar um pouco esse famoso desconhecido, né? Então, não sei se a ministra gostaria de falar primeiro sobre o livro, não. Então, eu vou pedir o primeiro slide. É uma apresentação relativamente pequena. Primeiro slide, desculpe, não quero pronunciar a lá americana, né? Primeiro slide, por favor. Então, aqui eu queria falar com vocês um pouquinho sobre Guerra e Paz, mas talvez conviesse primeiro definir Portinari, né? Uma vez me perguntaram assim: defina Portinari em meia lauda. E eu me lembrei de uma poesia dele, em que ele diz assim: vim da terra vermelha e do cafezal, as almas penadas, os brejos e as matas virgens acompanham-me como o espantalho que é meu autorretrato. Todas as coisas frágeis e pobres se parecem comigo. Isso, para mim, é a essência do Portinari. Eu não sei se isso está funcionando. Me falaram para apontar para lá. Ó. Então, aqui eu queria dar uma ideia, primeiro, do tamanho, né? Aqui está em escala natural. Você vê o tamanho das pessoas. Guerra e Paz tem 14 metros de altura, né? Ele levou 4 anos fazendo e fez estudos, mais de 200 estudos preparatórios, né? Então, acho que ninguém contestaria também o que está escrito aqui, né? Então, eu queria mostrar um pouquinho também a atualidade dessa obra feita há mais de meio século atrás. Isso aqui é um mosaico de imagens que eu recolhi no noticiário internacional, inclusive o mais recente. Aquele menino, por exemplo, é de Gaza, né? Vocês devem recordar dessa imagem. Então, a Portinari teve uma militância durante a vida toda por valores como a paz, a fraternidade, a não violência, o respeito à vida. E teve uma ocasião. Eu queria exemplificar isso com um momento apenas. Em 1949, ele foi convidado para participar da Conferência Mundial dos Partidários da Paz, que ia ocorrer nos Estados Unidos. O visto americano lhe foi negado por suas convicções políticas. E ele protestou, e, nesse protesto, ele fala de uma palavra que esteve presente aqui o tempo todo. Vocês vão ver que palavra é essa. Dá para ler? O pessoal que está atrás querem que eu leia?
Isso aqui, na época, o presidente americano era o presidente Harry Truman, né? Então, ele diz assim, o senhor Truman, há poucos dias, queixou-se de que se falava demais a palavra democracia. Ora, não estou de acordo com o senhor Truman, principalmente depois da atitude do Departamento de Estado. Ao contrário, penso que, em vez de bom dia, a gente deveria dizer democracia. Nunca é demais lembrar que existe uma coisa com esse nome, pelo menos em alguns países, onde ela está sendo traída a cada instante. Ele era brabo. E aqui eu queria dar um salto um pouquinho de poucos anos. Né? Em 1957, os painéis são inaugurados nos Estados Unidos sem a presença dele. Novamente, lhe proibiram estar na inauguração dos seus painéis, e ele morreu sem nunca ter tido a oportunidade de ver a sua obra máxima erguida nas Nações Unidas. Então, eu queria mostrar como foi essa inauguração. Devido às convicções políticas de Portinari, as autoridades americanas, em época de macartismo, não participam do evento da inauguração. Portinari não é convidado a comparecer à cerimônia, sendo representado pelo chefe da delegação brasileira na ONU, o embaixador Ciro de Freitas Vale, que afirma: "Com pesar, não o vejo hoje entre nós." E acrescenta: "Desejo salientar um ponto. O Brasil está oferecendo hoje às Nações Unidas o que acredita ser o melhor que tem para dar." Agora vamos dar um salto de 50 anos e vamos para o cinquentenário da instalação dos painéis. Vocês sabem que o discurso de abertura da Assembleia Geral dos Estados Unidos é sempre brasileiro, por tradição. Eu li os 49 discursos que precederam esse que nós vamos ver agora. Nunca houve qualquer citação àqueles dois gigantes que estavam ali na entrada da Assembleia Geral. Nem no primeiro ano, aquele ano de 1957, que nós vimos ali, e o discurso de abertura foi proferido por ninguém menos do que Oswaldo Aranha, que inclusive era amigo de Portinari. Não se trata de uma questão pessoal, é que era a época de Guerra Fria, de macartismo, não se podia falar de Portinari. Agora, por que isso permaneceu durante 49 anos, eu não sei, mas vocês vão ver aqui quando é que foi quebrado esse ritual. Senhoras e senhores, ao entrar neste prédio, os delegados podem ver uma obra de arte presenteada pelo Brasil às Nações Unidas há 50 anos. Trata-se dos murais Guerra e Paz, pintados pelo grande artista brasileiro Cândido Portinari. O sofrimento expresso no mural que retrata a guerra e nos remete à alta responsabilidade das Nações Unidas de afastar o risco de conflitos armados. O segundo mural revela que a paz vai muito além da ausência da guerra. Pressupõe bem-estar, saúde e um convívio harmonioso com a natureza. Pressupõe justiça social, liberdade e superação dos flagelos da fome e da pobreza. Não é por acaso que o mural Guerra está colocado de frente para quem chega e o mural Paz para quem sai. A mensagem do artista é singela, mas poderosa. Transformar aflições em esperança. Guerra em paz é a essência da missão das Nações Unidas. O Brasil continuará a trabalhar para que essa expectativa tão elevada se torne definitivamente realidade. Muito obrigado.
Eu estava lá nesse momento, eu vivi essa emoção. Eu nunca imaginei, né, eu não sabia que ele iria fazer essa citação. E, nesse momento, eu soube também que a sede das Nações Unidas de Nova York ia passar por uma reforma profunda, que ia levar vários anos, e que as obras de arte teriam que ser retiradas. Então, aquele sonho que eu tinha, que começou quando eu tinha 17 anos, né, na inauguração do Guerra e Paz no Teatro Municipal, no Rio de Janeiro, que eu sempre achei que era um sonho impossível, eu disse, quem sabe agora, né, a gente realiza isso. E a gente conseguiu, trouxe ao Brasil, inauguramos no Teatro Municipal em 2010, depois em São Paulo, no Memorial da América Latina, em Belo Horizonte, e levamos para Paris, no Grand Palais. Eu queria mostrar para vocês como é que foi a exposição no Grand Palais, para vocês verem como é que é a exposição Guerra e Paz, e depois, então, para terminar, falar a vocês o que está em gestação agora. É verdade, eu queria fazer uma observação. Maria tem toda a razão. Naquela ocasião, quem estava à frente do Teatro Municipal e foi fantástica conosco, está sentadinha ali, que é a Carla Camurati. Tinha que ter o Hamilton de Holanda aqui. En achevant Guerre et Paix, Portinari a déclaré « Les panneaux Guerre et Paix sont sans doute le meilleur travail que j'ai réalisé. Je les dédie à l'humanité. » Tem alguém que toca muito bem o Carinhoso aqui, ó. Essa exposição foi em 2014. No ano seguinte, nós devolvemos os painéis para a ONU e foi criada uma cerimônia espetáculo, né, que foi conduzida criada por Bia Lessa, né? E nessa cerimônia espetáculo eu tive uma outra emoção daquelas imensas, que foi ver quem é que fez o discurso de abertura naquele momento. Eu vou deixar como surpresa para vocês. Vejam aqui quem foi. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon. As you know, Portinari himself was warned by his doctors to stop working on the murals because he was becoming sick from the lead paint. But he refused, and he literally gave his life to finish these masterpieces. He never lived to see them installed. Ladies and gentlemen, please join me in a moment of silence to honor the memory of this visionary artist. Thank you. Portinari is no longer alive, but his legacy will live forever at the United Nations. Let us realize his vision and move from war to peace. Muito obrigado. Thank you very much. Thank you. E o último videozinho que vocês vão ver agora resume um pouquinho o que nós estamos preparando este ano, que é levar Guerra e Paz novamente, dessa vez numa nova itinerância internacional, para a China, para a Itália e para a COP30 em Belém do Pará no ano que vem. Nas palavras de Cândido Portinari, considero a Guerra e a Paz a melhor obra da minha vida. Dedico-as à humanidade. Este sentimento foi partilhado por Daga Marshkold, Prêmio Nobel da Paz e então secretário-geral da ONU,
que afirmou que estes murais eram a mais importante obra de arte monumental doada à ONU. A nossa viagem começa em novembro de 2024, no Museu Nacional da China. Não se trata de uma escolha aleatória. Os murais serão trazidos para cá para marcar o 50º aniversário das relações diplomáticas entre o Brasil e a China. A sua presença neste local é um testemunho do poder da arte na promoção da compreensão e da cooperação internacionais. Em abril de 2025, os murais deslocam-se para o Palazzo delle Esposizioni, em Roma. Desta vez, fazem parte de uma dupla celebração: os 150 anos da imigração italiana para o Brasil e o Jubileu Vaticano. Os murais, em sua eloquência silenciosa, trazem uma mensagem de unidade e harmonia para essas celebrações. Em novembro de 2025, os murais encontram uma nova casa em Belém, no estado do Pará. A iniciativa visa atender à urgente necessidade da paz, não só entre as nações e as pessoas, mas também entre elas e a natureza. Finalmente, em janeiro de 2026, os murais regressam à sua localização permanente no grande hall de entrada da Sala da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York. Aí permanecem como testemunhas silenciosas dos debates e das decisões que moldam o nosso mundo. A viagem dos murais Guerra e Paz é mais do que apenas uma viagem geográfica. É uma viagem através do tempo, através das emoções e aspirações humanas, através do nosso desejo coletivo de paz. O seu impacto é imensurável, não só no mundo da arte, mas como também no domínio das relações internacionais. Recordam-nos o poder da arte na promoção da paz, na promoção da compreensão e na superação das divisões. Ao refletirmos sobre o seu percurso, recordamos as palavras do próprio Portinari: dedico-os à humanidade. E, de fato, são uma dádiva para todos nós, uma dádiva que continua a inspirar-nos e a desafiar-nos, uma dádiva que fala o que há de melhor em nós, uma dádiva que nos chama a escolher a paz em vez da guerra, a compreensão em vez do conflito e a unidade em vez da divisão. Desculpem se eu me estendi um pouquinho demais, eu sei que todos nós estamos querendo ouvir a ministra, eu só queria terminar. Muito obrigado, obrigado pelo carinho de vocês. Ministra, é o papel. Eu costumo dizer... Desculpe, posso só... Esse link que está aqui, como vocês todos são pesquisadores, educadores, professores, esse link leva a um site que permite pesquisar nos 30 mil documentos que o Projeto Portinari coligiu, cruzou entre si ao longo de todos esses anos. Vocês aqui têm é uma festa na sala de aula, esse link aqui. Então, se vocês quiserem fotografá-lo, aqui tem também o QR Code, vocês podem apontar para lá e vão diretamente para esse site. Obrigado. Ministra, eu costumo dizer que até sábado de futebol é fruto de uma luta por direitos humanos. Porque, senão, se você não tivesse a jornada de trabalho conquistada, fim de semana, férias, etc., o operário inglês não teria escolhido justamente naquele dia de folga dele, o sábado, para realizar o seu joguinho de futebol. E isso acabou se transformando no que nós hoje temos, o futebol do fim de semana. Ou seja, absolutamente tudo tem uma relação direta com a luta por direitos. A senhora está publicando esse livro, eu queria que a senhora colocasse para a gente, obviamente, o que é a luta pelo direito a ter direitos. Ele vai funcionar agora? Eu escuto bem a bronca. Boa noite, enorme gosto de estar aqui com todo mundo. Antes de responder, já meu queridíssimo João,
que, com a sua generosidade, junta-se a mim para fazer esses escritos sobre direitos. Esse negócio de fazer uma autodescrição eu acho complicadíssimo, mas, enfim, sou uma mulher branca, caminhando para o centenário, que, se Deus quiser, ultrapassarei, a cabeça branquinha. Vou dizer uma velha mulher, porque meu sobrinho neto agora me disse: velhíssima que você está. Por que você ficou assim? Eu perguntei, porque a outra opção era pior. E qual era? Eu falei, não vou responder, que vai que você acha que é melhor. Melhor não é? Enfim, eu sou uma mulher velha, satisfeitíssima de estar aqui, ao invés de estar na frente de um computador dentro do gabinete do Supremo Tribunal Federal aos sábados, o que não é incomum. Quero de fato, agradecer aos curadores, principalmente, meu querido Afonso, Tom, Sérgio, estiver esquecendo, enfim, a todos por essa oportunidade de terem se lembrado do meu nome para que estivesse aqui hoje. Mas eu queria, Jamil, que você me desse licença para, neste mês, o André Trigueiro falou de algumas reencarnações. Eu já tive várias encarnações na mesma vida, nem precisei morrer para ter várias. Mas, numa das primeiras, mês de maio, era um mês lindo. Era um mês de flores, era um mês das mães, que daqui a 2 domingos, né, de amanhã a 8, nós vamos pensar, refletir, comemorar. Era o mês das mulheres, porque era o mês de Nossa Senhora. Para nós católicos, havia rezas e tudo mais. E eu queria aproveitar esse mês de maio, nesta linda Petrópolis, para fazer uma homenagem, neste momento, a tudo que se tem de vida melhor, que é exatamente a possibilidade de estarmos juntos. E queria homenagear, então, todas as pessoas com seus direitos, especialmente todas as mulheres e todas as mães, na figura da mãe de Juliano Moreira, que é o patrono desta feira literária, que era, do pouco que sei, não sei tanto sobre ela, uma escravizada que trabalhava na casa do Barão de Itapuã, uma criança, portanto, sem muitas possibilidades, mas que, aos 14 anos, chega à Faculdade de Medicina e que se torna um dos maiores psicanalistas, um dos maiores cientistas e médicos brasileiros, a mostrar que direito é luta e que bom que temos mães, mulheres, homens também, claro, que podem auxiliar aqui o que pode ser uma dificuldade na sombra daquela condição de Dona Galdina do Amaral, que era a mãe do Juliano, que se faça sempre a luz a iluminar a humanidade pelo modelo de que é preciso lutar por direitos sempre, todo dia. Direito não vai ser dado. Direito se reivindica, se conquista e se exerce. Não imaginem, e falo como cidadã e como juíza constitucional, que o Supremo Tribunal Federal vai entregar de presente nunca, porque nós somos, inclusive, órgão de um poder inerte, que só pode atuar quando for acionado. E é ótimo que assim seja, porque ninguém pode, de ofício, esponte própria, resolver que o fulano não tem direito e o outro tem, sem ser acionado e sem que tenha a garantia de um devido processo legal, com advogados para atuarem e comprovarem que os interesses são opostos e que os direitos têm que prevalecer. Todos os direitos são fruto de conquista e todos os direitos conquistados são bons para todos, se todos souberem exercê-lo. Razão simples. O direito à vida mesmo é um direito que se cuida, e este dever de cuidado precisa de acontecer pela ação de todos nós. É preciso que a gente talvez comece a aprender que a circunstância de se ter hoje um direito que foi proclamado ou adquirido por uma população na África do Sul ou na Alemanha é bom para mim, porque significa que eu posso ter uma nova ideia e um novo caminho para trilhar por aquilo que eu ainda não conquistei. Todos os direitos são conquistados desse jeito. Quer dizer, eu sou de uma geração que
começou a estudar direito em década de 70, na ditadura, e, nesta geração, nos primeiros anos, uma das primeiras lições que a gente tem de todas as faculdades de Direito é a Antígona. E eu pude, depois, dedicar um trabalho, porque eu vi que a Antígona, que luta pelo Creonte, para que mataram meus 2 irmãos, Polinice e Teóclida, agora me dá o corpo que eu quero enterrar. E eu vivi, naquela década, uma Antígona do meu Gerais tão amado, Zuzu Ângel, uma Antígona de carne e osso, saindo por todos os lugares e dizendo ao Estado brasileiro: me dê o corpo do meu filho, vocês mataram, quero enterrar. E eu tenho direito a isso. E mesmo naquela luta, quando ela teve, e depois reconheceu-se, ela foi assassinada por essa luta, e nenhum de nós, Jamil, pode sequer cogitar de não lutar pelos direitos, porque todos os direitos, até o direito à vida, não é o direito de uma pessoa só, é o direito de todos. Quando alguém abdica, renuncia a seu direito, renuncia a uma luta que fez muitas vítimas pela humanidade. Isto que o Portinari queria tanto, que era a paz, e de que nós todos falamos, ainda continua como um sonho que precisa de ser sonhado, graças a Deus que eu, como mineira, reconheço que tinha razão Márcio Borges quando dizia que, porque se chamava homem, também se chamava sonho, e os sonhos não envelhecem. Que bom que os sonhos não envelhecem pela humanidade, porque temos hoje, nesta humanidade, de tantas indignidades e de tantas desumanidades, tantas aqui já referidas dentro do nosso mesmo país. Nós temos 52 estados em guerra hoje no mundo. Nós temos 76 pontos de conflitos no mundo. E todo mundo fala de paz. E, se a gente não lutar por ela todo dia, é preciso que a gente saiba que ela não cairá do céu e que o inferno pode ser criado com muito mais facilidade do que se pensa. Todos os direitos são conquistados, os direitos que foram declarados, quer pela ONU, quer por qualquer outras tantas, e hoje são inumerosíssimas as declarações, que são necessárias. Drummond dizia bem, as leis não bastam, os lírios não nascem das leis, mas as leis são necessárias, as leis são imprescindíveis. A Constituição brasileira não é perfeita, nenhuma lei é. Nenhuma. É fruto do ser humano, e o ser humano não tem a perfeição como algo que se tenha facilmente. Maquiavel dizia que a função mais grave do príncipe é de fazer leis. Quem já tiver tido a necessidade de redigir qualquer coisa que tenha que ser aplicado ao outro, sabe bem a dificuldade que é lidar com a palavra. Porque a palavra, e numa feira literária sabemos disso, tem o poder sobre o outro. Quando esta palavra vira uma norma, e esta norma, esta lei, vai se transformar na vida de uma pessoa, o poder é enorme. O poder de vida e o poder de vida digna ou de todas as indignidades. Portanto, quando eu falo de direitos fundamentais, e quando a Constituição fala de direitos fundamentais, e logo que essa Constituição, que, no caso brasileiro, vigora desde 5 de outubro de 1988, se dizia, são direitos demais. Sérgio lembrava há pouco, da violência contra as mulheres, contra negros, contra indígenas. A violência é igual erva daninha, não precisa de cuidado, ela aparece o tempo todo. O que precisa de cuidado, como eu sempre não me canso de lembrar, era a roseira, é a rosa, que você tem que cultivar todo dia. Eu sou de uma família do norte de Minas, que é de muito calor, já contei isso várias vezes, e que a minha mãe, então, queria rosas, e o papai implicava, porque ela acordava cedo demais para ter que cuidar das tais roseiras. E ela, com esse calor, Anésia, a roseira não vive nem até o final do dia, já despetalou. Ela dizia, não tem a menor importância, acho lindo na hora que está de manhã e que ela está lá florescendo no meu canteiro. Pois é, nós cultivamos o direito como cultivamos os canteiros, tem que ser todo dia. Direitos se conquistam nos textos, para que a gente mude o contexto, e o pretexto que não se pode admitir é aquele da renúncia de direitos. Portanto, eu tenho para mim que nós temos vivido tempos muito difíceis nos últimos tempos. Aliás, viver é muito difícil, acho eu. Acho ótimo, tanto que estou caminhando para o centenário. Mas fácil não é, e não aprendi que nada seria fácil.
Mas é ótimo viver e lutar pelos direitos, porque estamos junto com todos. Esse ano nós comemoramos, alguns dias atrás, os 40 anos do movimento das diretas, já, que, para a maioria que eu vejo aqui tão jovenzinho, mal se lembra do que aconteceu. Tem a maior importância para nós brasileiros, porque, como eu disse, eu entrei na faculdade durante uma ditadura e comecei a brigar pelo direito de votar para o diretório acadêmico. Outro dia, no seminário, eu lembrava assim, não, meu movimento das diretas, para mim, começou em 75. O meu já tem 49 anos, não sei, tem só 40. Mas, diretas já para o DEAT, um celebérrimo, e hoje pouco lembrado, famigerado, Decreto 477, que proibia, que era chamado AI-5 dos estudantes, proibia estudante de se reunir e de votar. E nós entramos e queríamos votar, pelo menos, para o diretório acadêmico. Conseguimos? 83, vamos às ruas votar pelas diretas já. Não deu certo, a gente, claro, ia para as madrugadas, para os botecos, onde a gente resolvia tudo no Brasil. Às 5 horas da manhã estava tudo resolvido. E aí saímos, então nós não queremos o candidato também que está posto pelo Planalto, queremos Tancredo já. Tancredo morre na véspera, quer dizer, que é uma coisa inacreditável, que a vida é mais do que literatura, não é? Se fosse contar, a gente falava, não, que isso. Saímos em seguida, Constituinte já. E tivemos uma Constituição, e temos uma Constituição, que, com todos os problemas que tem, eu digo, 2 artigos que, se forem cumpridos, nós podemos cair numa democracia para ser modelo pelo mundo. Corremos o risco de cair numa democracia mesmo, verdadeira, e para sempre, modelar. O artigo 1º garante a dignidade da pessoa humana, que é isto que o João Portinari acaba de mostrar, que nós não tínhamos e não temos no mundo, e não aprendemos com as iniquidades e com as desumanidades de tantos povos com tantas humanidades, mas que continua a ter tantas indignidades e tantas humanidades. E é lei. E é bom que se tenha esta lei fundamental para que todos nós possamos lutar pela dignidade nossa, de quem está do lado, porque John Donne tinha razão, não pergunte por quem os sinos dobram, eles dobram por ti. Onde tiver alguém sofrendo, onde tiver alguém com fome, onde tiver uma mulher apanhando, é a minha carne que está sendo açoitada. E é preciso que se tenha estas leis e que a gente saiba dessas leis, e isto não é alguma coisa específica do profissional do direito de jeito nenhum. Esses direitos que são fundamentais, e acho que nisso nós já mudamos no Brasil, acho que andamos nesses 35, quase 36 anos de Constituição, porque as pessoas falam de Constituição. Eu dizia para o ministro Barroso que, quando eu estudei, como eu já contei algumas vezes, tinha uma livraria de direito onde se vendia exemplar da Constituição. Eu estou falando de 1970, década de 70, 75. Há uns anos atrás, uns 2 ou 3 anos, eu ando com a minha Constituição, porque vivo dela, trabalho com ela. Então, eu ando com ela para cima e para baixo, dentro da bolsa, em todo lugar. E eu parei perto de uma feirinha e deixei a Constituição sobre o banco do carro. Alguém passou, um menino passou, pegou e saiu correndo com ela. Claro que eu corri atrás, porque a minha tem os meus comentários a ela, e eu tenho medo, não é que vejam, eu tenho medo que saibam o que eu comento sobre ela. Então, corri até atrás, o verdureiro me ajudando. O verdureiro corre atrás também. E aí, claro, o menininho correu muito mais que eu, uma velhíssima como eu, correndo na rua. E aí o menino olha de lá e me mostra, né? Como quem diz. Eu falei, aproveita e lê, tá? Aproveita e lê. E o verdureiro, foi a senhora mesma que escreveu? Falei, todo dia eu escrevo ela de novo. Todo dia um brasileiro escreve sua Constituição. Gente, o povo somos nós. Não fique esperando milagre vir, nem de Supremo, nem de Congresso, nem de presidência, nem de nada. O milagre é o povo. Não o povo ícone, não o povo pensado. O povo que somos nós, que levantamos, trabalhamos, acordamos com o despertador, que é quem me dera Deus que eu tivesse, né? Que eu fosse uma Julieta que acordasse com o roxinol. Não, o meu é despertador, que é o roxinol do dia. Ele me desperta mesmo e não tem confusão. Isto para dizer que
esta conquista é uma conquista que a gente faz e que o Brasil será o que nós fizemos. Não conseguimos mesmo as diretas já, mas foi um movimento diferente de todos os outros, porque foi um movimento a favor. Reunir gente a favor igual isso aqui não é fácil, não. Contra é fácil. Todo ditador arruma uma guerra. Ou faz de conta que ou ele arruma uma guerra, porque contra a gente junta. A favor do Brasil não é fácil. Não é fácil. Então, para dizer assim, nós precisamos de direitos para todos, para que a gente tenha uma democracia, que é o primeiro dos direitos fundamentais. Se você não tiver democracia, não tem igualdade. Se você não tiver igualdade, você não tem o que ontem ainda dizia para minha queridíssima amiga Rosisca. Eu, vou dizer aos 43 minutos do segundo tempo, aos 20 do primeiro tempo, eu estou brigando com a vida, com as adversidades da vida, não pelo direito à liberdade, que esse nós temos mesmo e que ele é estático, pela libertação, pela ação pelas liberdades permanentes, e que sempre serão mais, e sempre terá alguém que terá conquistado mais e que eu preciso de conquistar. Estamos vivendo um tempo com algumas distopias graves. O direito, que é uma ciência velha, não tem resposta nova para dar. Estamos trabalhando junto com toda a sociedade para que isso aconteça. Juízes, advogados, promotores, deputados, todos estamos trabalhando. Nós temos uma distopia porque o clima está nos mandando dizer que ele não suporta mais. E, como eu canso de lembrar, ou não me canso de lembrar, a natureza é feminina e nós, mulheres, não aguentamos desaforo. A gente engole e devolve em dobro, depois de um tempo. Está aí. O que nós estamos vendo? Fizeram um desaforo com a natureza e ela devolve. Fizemos muita coisa contra os outros seres humanos para desigualar. E agora, nós desigualados, nós as mulheres, nós os negros, nós os indígenas, nós os que foram diferentes porque não participávamos do núcleo do poder, que era retido, que foi planejado, organizado para se manter desse jeito, e que agora nós queremos os nossos direitos. Então, nós estamos vivendo uma situação em que conseguimos no direito dizer que é proibido o retrocesso sócio-jurídico, mas há quem force a porta para que a gente não entre nesta festa, como diria Cazuza, para a qual eu não fui convidado. E nós fomos convidados para a grande festa democrática, sim, e o salão de festa é o Brasil, e nós queremos todos participar. E, em terceiro lugar, nós temos uma outra distopia. Nós lutamos por todas as formas de liberdades e de libertação e criamos máquinas para que a gente tivesse mais tempo de prosear, de sair, de curtir, de namorar. E eis que as máquinas começam a escravizar os homens, ou alguns homens, com seus algoritmos alucinados, resolvem chipar a nossa liberdade, porque põem um chip na nossa liberdade. Se você perguntar, era isso que você queria? Era. Quando eu, numa das primeiras encarnações, eu namorava um comunista verdadeiro, não genérico. Não estou falando de ninguém. Eu aprendi muita coisa com eles assim. Você pensa que pensa? Pensa mal. Quem pensa por você é o Comitê Central. Agora, você pensa que pensa? Pensa mal. Quem pensa por você é o digital. Você pega alguma coisa, recebe. E eu, particularmente, juiz eleitoral hoje, estou brigando com os 4 Vs, um volume de informação alucinado, uma viralidade absurda, uma velocidade que ninguém dá conta e uma verossimilhança que faz com que este copo pode não ser um copo. E é isso que nós estamos vivendo e não tem resposta pronta. E se você não tomar tento e o tempo todo ficar lutando para que você saiba quem é você e quem é o outro e como conviver com o outro, nós estamos podendo perder de todas as humanidades conquistadas muita coisa que reflete mais a sombra do que a luz que todo ser humano tem, que é própria da humanidade. Vou terminar com 2 passagens rapidíssimas. Primeiro, eu fico sempre me lembrando que Olavo Bilac
falando da Sombra e Luzes da Humanidade, que são esses movimentos pendulares, inclusive históricos, que a gente achava que já tinha ultrapassado, pelo menos a partir de um determinado patamar de conquistas mínimas para todos, do que a gente chama de o mínimo existencial com dignidade, e que nós estamos vendo que nem a paz nós não conseguimos fazer com que prevaleça. Ele, refletindo sobre isso, tinha um verso em que ele dizia: no perpétuo ideal que te devora, reúnem-se sempre, juntamente no teu peito, um demônio que ruge e um Deus que chora. E eu acho que nós, mulheres, resolvemos introduzir o riso, porque entre o rugido e o choro não nos agradava. E eu fico pensando que nós chamamos nossos homens e convidamos os artistas para dar o som e o tom da festa. O direito existe para que a gente continue a ter a certeza de que há de nos ser garantido, e cada um de nós há de garantir, a busca da felicidade, que é a base do constitucionalismo do Estado moderno. E quem não acreditar na própria felicidade, claro que não vai trabalhar nem pela sua, nem pela do outro. Juiz, por exemplo, juiz infeliz é um inferno, é um perigo. Não é nem feliz, como é que ele quer que o outro seja depois disso aqui? Incumprido o processo, não acaba, etc. O certo é que esta briga não é fácil de lutar pelos direitos todo dia. Mas, como eu vi hoje aqui nas 2 mesas que eu assisti, entre as muitas lições que a gente tem, nesta imensidão literária, só para dizer que a arte que salva e a literatura brasileira tem muitos navios de salvação, nós temos uma Clarice Lispector a dizer que, a grande lição na vida da gente há de ser a de viver apesar de. Apesar de, você deve comer. Apesar de, você deve amar. Outra vez. Apesar de, você tem que viver, porque, apesar de, você vai ter que morrer. E ela conta uma coisa que eu, menina, nunca tinha conseguido imaginar. Por que eu, de uma família católica, era levada nas procissões da Semana Santa e as paradas eram as quedas de Cristo? Eu disse, mas 2000 anos depois nós estamos aqui comemorando queda? Já falei que, vou fazer um parênteses para lembrar que eu fui interna em colégio de freira e era chamada de noviça rebelde. Várias vezes quiseram me expulsar. Quando comecei a ir ao cinema, contei também para a Rosisca ontem que eu sou cinéfila, adoro cinema, e que a minha tia que nos levava para o cinema um dia me devolveu meninota, que só tinha, claro, em Espinosa tinha Bang Bang. E aí todo mundo torcia para John Wayne e eu torcia para os indígenas, claro. E aí eu torci errado naquela ocasião, razão pela qual fui devolvida. Essa menina torce errado, ela vai dar errado na vida. Vai dar nada. Não, eu queria que ela fosse viva para dizer não estava errado. Eu estava apenas antecipando o que era certo. Mas, enfim, fecho meu parênteses para dizer que eu não entendia para que a gente falava daquilo. E a minha mãe dizia, não, porque ele, apesar de Deus, caiu. Você que não vai cair, não tem essa ilusão. Mas ele caiu 1 ou 2 vezes, e esta é a grande lição, porque, apesar de Deus, ele caiu. Mas, apesar de cair, ele levantava. E o exemplo é o da levantar. E é isso que nós, brasileiros, sabemos fazer como ninguém. E o Vanzolini tinha toda a razão. Não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Nós sabemos fazer isso todo dia. Espero que um dia não precisa só depois da queda. Mas eu convido todo mundo a dançar na festa. Afonso, dá para fazer uma pergunta para cada um? Dá? Bom.
fazer uma pergunta muito rápida para cada um de vocês. João, você disse que o Portinari não pôde ir justamente na inauguração. Havia uma exigência que, se ele tivesse aceito, ele poderia ter ido, mas ele não aceitou. Qual foi essa exigência e por que ele não aceitou? Eu acho que foi talvez a maior prova de coerência que ele deu em toda a sua vida, porque o que foi exigido dele para que ele pudesse ir na inauguração e que para que ele pudesse ver a sua obra máxima lá instalada foi de que ele declarasse não ser comunista. Agora, vocês imaginem esse homem que estava diante de uma situação de saúde, não é? Os médicos o haviam proibido de continuar pintando. Ele, diante da maior oportunidade da vida dele de passar a sua mensagem na ONU, né? Ele desobedeceu os médicos, eu tenho certeza que ele tinha consciência do risco que ele estava correndo, e, no entanto, naquele momento em que ele é convidado a trair as suas convicções, ele abre mão de tudo que ele poderia ter como satisfação final na sua vida. Então, mas eu não queria deixar também de agradecer, porque eu tenho medo que eu não tenha tempo de agradecer. Depois eu queria agradecer ao querido Afonso, queria agradecer ao Sérgio, ao Tom Farias, a toda essa equipe maravilhosa. Vocês fizeram uma coisa aqui que eu não consigo acreditar nos meus olhos. A literatura é um ofício de reclusão, de solidão. Nós estamos aqui, eu acho que, talvez, exercendo a liberação de um sonho longamente represado. Então, parabéns para nós todos. Desculpem, faltou uma pessoa essencial a agradecer, que foi um dos artífices, né, que nos permitiram estar aqui, que é o nosso querido amigo Luiz Gustavo Grandinetti, que a gente chama carinhosamente de Gugu. Eu não sei onde é que ele está. Aquele aqui. E uma pergunta, ministra. No Brasil tem uma acusação que eu, sinceramente, me perturba, mas, ao mesmo tempo, eu fico me perguntando de onde vem. Esse povo dos direitos humanos. Eu não sei por que eu sou xingada todo dia por tanta coisa, só por isso. Podiam ter escolhido outras. Não, os direitos humanos fazem com que a história ande no sentido da humanidade. Os donos do poder econômico, do poder político, não querem que a gente avance. Simples assim. Então, esse povo, que é o povinho, o povão, nunca é este povo, seriamente, claro que incomoda. Agora, o que eu acho que a gente precisa de lembrar, assim, algumas coisas, eu realmente falar comigo mal, porque, por causa de direitos humanos, como falam, comunista, sem vergonhista, não sei, tanta coisa falam dessa ministra que eu acho até que devia mesmo se pensar sobre ela. O certo é que eu acho que também da década de 80, que foi uma década riquíssima de encontros no Brasil, eu faço questão de lembrar que nós estamos vivendo um tempo de punhos cerrados. As pessoas não querem se dar as mãos, não querem ouvir a outra, são os tiranos individuais que acham que são donos sempre da verdade e, portanto, não conversam. Não, direitos se fazem com enlaces. Democracia se produz com confiança no outro. Eu perguntava outro dia ao Felipe Nunes sobre essas pesquisas, confiança no judiciário, confiança... Felipe, eu queria que vocês fizessem uma pesquisa. A democracia vive da confiança que se tem nos direitos e da certeza de que eles serão aplicados. Nem se preocupem, vou até dizer de pronto. Há juízes no Brasil e há direitos no Brasil. As dificuldades são as dificuldades que a gente tem mesmo, histórica, e as dificuldades da humanidade e do humano, e muita coisa que já podia ter andado e precisa de mudar. Mas não se imagine que, quando seu pai estiver precisando de um remédio, que é urgente, que esteja na fila, e que a Constituição garante o direito à saúde,
que você não vai ter alguém que vai assegurar isso. Pelo contrário, a grande reclamação contra nós é exatamente por causa das liminares urgentes que são dadas, porque alguém não fez funcionar como deveria. Neste momento de tantos punhos cerrados em todo o mundo, como se a gente estivesse num ringue e não numa festa na ciranda do Portinari, pretendida pelo Portinari, eu acho que talvez fosse bom a gente começar a lembrar das músicas, incluídas aquelas que nós cantamos na nossa juventude. E, na década de 80, a gente cantava, entre outras, era que você me abre seus braços e a gente faz um país. É com abraços que se faz um país. Em 1900, no mundo, a pobreza atingia 80% da população mundial. Em 2015, era 10%. Em 1900, a expectativa de vida era de 32 anos, em média, no mundo. Hoje, é de mais de 70 anos. Em 1900, 7 de cada 10 pessoas eram analfabetas. Hoje, é menos de 20%. E o que fez a diferença? Em parte, a convicção de que a dignidade humana tem no seu alicerce os direitos humanos. Por isso, quando os nossos netos, bisnetos, nos perguntarem onde vocês estavam quando o óbvio, o direito à vida, estava ameaçado, nós que estamos aqui poderemos sorrir e dizer tranquilamente, do lado certo da história.